Olá, sou Roberto Rossomi, engenheiro eletrônico com mais de 30 anos de experiência na indústria de tecnologia e bastante experiência também no mercado global, em especial no Japão, onde trabalhei e morei por alguns anos e que conheci com bastante profundidade tanto a filosofia quanto a tecnologia que vem lá da Terra do Sol Nascente. Por muitos anos a minha missão foi indiretamente usar os recursos do planeta e prover tecnologias e soluções que melhorassem a vida das pessoas, e tive até bastante sucesso nesses projetos, que eram projetos muito grandes, como a rede internet de alta velocidade, a rede celular com conteúdo móvel e também a Copa do Mundo FIFA 2014 por empresas multinacionais como a NEC Corporation e a Sony. Tive bastante sucesso nesses projetos até, mas em 2015 eu resolvi deixar o mercado corporativo e me dedicar à minha própria empresa, focando em projetos muito mais básicos, menos glamurosos até, mas que são com certeza mais impactantes na vida de seres vivos que habitam este nosso planeta e que tem a ver com o bem talvez mais precioso da Terra, que é a água para consumo de seres vivos como humanos, animais e até plantas. O tema dessa palestra é a qualidade da água que consumimos diariamente. Não vou entrar em aspectos de captação, tratamento, distribuição de água, que é um assunto já bastante debatido e que é sem dúvida muito importante. Mas o nosso foco é como processar a água para que o usuário final, numa empresa ou numa residência, no consultório, numa entidade governamental, possa usufruir de todos os benefícios de uma água de altíssima qualidade, talvez a água ideal para consumo, para que a gente possa ter a saúde de maneira natural, como deveria ser, através de hidratação correta, fortalecimento de nosso corpo, para que a gente fique protegido de doenças, infecções, vírus e até pandemias, como a gente está vivendo no momento atual. Para colocar todos na mesma página, eu gostaria de apresentar um pequeno vídeo de 3 minutos, posicionando um problema muito crítico atual. Vou usar como referência o mercado americano, mas isso se aplica com certeza a qualquer país do mundo. E a ideia é que a gente esteja na mesma página para que na sequência eu possa então apresentar uma proposta de solução para os problemas mais sérios que a gente tem, que é bem-estar e saúde dos funcionários, e até talvez uma grande contribuição para que as empresas possam se certificar de fato em bem-estar e saúde dos funcionários, seguindo as recomendações e certificações da WELL e da Fitwel. Right now, a need not only exists, but is growing bigger every day, and it is dramatically affecting one of the most economically influential groups on the planet, the baby boomers. But it doesn't end with the boomers. It's a need that has crossed generational lines and global borders. The need is health and wellness. Health in America has been steadily declining over the past few decades, even though the United States spends more on healthcare than almost any other country on earth. Chronic conditions affect nearly half of the adult population, and their prevalence has increased in recent years. This trend among U.S. adults is a cause for concern. More than a quarter of all U.S. children have a chronic health condition, a significant increase from the rate seen in earlier decades. 1 in 3 U.S. children will become diabetic. There is a diabetes epidemic. The implications are frightening. A 10-year CDC study found a dramatic increase in the number of seniors with 2 or more chronic conditions. The increase was seen across genders, race, and socioeconomic status. The Alzheimer's Disease Facts and Figures Annual Report finds that the costs associated with the disease, both human and fiscal, are growing at a disturbing rate. America is dying to get healthy. Yet people being and staying sick is big business. America is also suffering from exposure of toxins, pollutants, hormones, artificial preservatives, and other substances. Studies suggest this exposure is compromising the immune system and speeding up the aging process, a reaction experts are calling accelerated cellular degeneration. People are searching for ways to improve their health, and many people have discovered the incredible health benefits of simply drinking more water.
Dehydration is a major contributing factor to many minor health conditions, like headaches, fatigue, constipation, and sleeplessness. But it has also been linked to chronic illnesses like kidney disease, diabetes, adrenal gland disorders, and cystic fibrosis. Studies have found that nearly 90% of Americans are dehydrated. The body is made up of over 70% water, so the connection between water and health makes sense. But can adopting a regimen of increased water consumption really help improve health? That all depends on the water. Unfortunately, the nutritious and healthy waters that once flowed from the mountains are just not what most of us get anymore. Instead, most Americans have turned to bottled water. Millions of dollars are spent each year convincing consumers that bottled water is the way to go, and bottled water has become big business. Some bottled waters actually cost more per gallon than premium gasoline. But excessive cost isn't the biggest downfall to bottled water. Toxic chemicals leached from plastic bottles is of growing concern, as well as the environmental impact of producing and disposing of billions of water bottles each year. Beyond cost, leaching chemicals and environmental impact, bottled water may actually have a negative effect on your health. When the pH of the body becomes overly acidic, we enter a state known as acidosis. Most bottled waters have a pH level below neutral, which is considered acidic and may contribute to acidosis. There is a solution. Eu gostaria agora de mostrar na prática, numa demonstração ao vivo. Preparamos aqui um cenário. A ideia é fazer um teste ao vivo e a cores para que todos entendam perfeitamente o que é a tecnologia que eu quero mostrar para vocês. Tem um exemplo de implementação aqui, que é uma máquina que vai geralmente na cozinha. E que tem, dependendo do fabricante, uma interface diferente com várias funcionalidades, display, som, e ele funciona de uma maneira que existe uma entrada de água e duas saídas que estão aqui. Passa por um filtro que fica por aqui, então sempre tem um elemento filtrante para retirar os contaminantes da água, cloro, flúor, etc. E depois ele passa por uma câmara de eletrólise que separa os íons, por isso que esse equipamento também é chamado no mercado americano de ionizador ou ionizer, porque ele vai separar, depois de filtrados os elementos contaminantes, ele vai separar os íons da água, que vão sair então por uma parte principal aqui em cima e uma parte secundária aqui embaixo, que não é lixo, a gente aproveita para outras coisas. O princípio de funcionamento é muito simples, para que qualquer pessoa de idade, criança, opere a máquina sem nenhum risco para a saúde. Então, se eu abrir a torneira aqui, ela imediatamente começa a processar aquela água que eu escolhi para fazer na hora. Então, numa empresa, ou numa casa, ou no consultório, a operação é extremamente simples. Para demonstrar as propriedades e a diferença das águas e dos líquidos que normalmente tomamos na nossa vida, eu preparei uma comparação de vários líquidos que todos tomam no dia a dia e quero mostrar alguns parâmetros das águas para que todos conheçam. Eu particularmente, apesar de ter muita experiência como engenheiro, eletrônico até, eu desconhecia boa parte da importância da água para a nossa vida. Então nós vamos comparar um refrigerante. Eu tenho dois tipos aqui, sem marca, para não identificar, porque isso independe da marca. Uma água com gás, uma água mineral sem gás, água da torneira aqui desta casa, estamos mostrando uma residência típica, e uma água que a gente processou nessa máquina aqui. São vários modelos e vários fabricantes que existem pelo mundo afora.
O que eu vou fazer então é colocar um pouco de cada líquido. Eu vou abrir até uma latinha aqui de um refrigerante muito conhecido. Eu vou colocar um pouco de cada líquido nos copos. De propósito, eu estou usando um refrigerante transparente, água com gás, também alguns ml aqui nesse copo. Vou testar também uma água mineral sem gás, independente da marca, né? Cada uma tem suas características, dependendo da fonte e do tratamento que é feito. Vou colocar também água da torneira desta casa, que produzimos aqui na hora agora. Tiramos a torneira. E vou colocar esta água, que foi uma água processada pela máquina, num pH que escolhemos na máquina em 9,5. pH de 9,5, um pH bem alcalino, que recomenda-se que a gente armazene num recipiente adequado, que não seja plástico que solte BPA para a água, né, bisfenol A. Então, um plástico BPA free, de preferência escuro, ou numa garrafa de vidro, que nós temos aqui também um exemplo, que é o ideal porque ela não deixa os gases hidrogênio ativo saírem e também não contamina a água com elementos que podem ser patogênicos. O que caracteriza uma água boa, em geral, se você perguntar para um especialista em água, são basicamente 5 parâmetros. O primeiro é o sabor e o cheiro, inodoro e insípido. O segundo é o pH, que tem a ver com alcalinidade e acidez. O terceiro, menos conhecido, é o poder de oxidação dos líquidos, que podem ser muito mais oxidantes, portanto vão te levar mais rápido para doenças, porque eles vão gerar oxidação que resulta em excesso de radicais livres no corpo, ou uma redução de radicais livres, que pode significar uma melhora na saúde e um retardamento do processo de envelhecimento. O parâmetro oxidação, que é um parâmetro menos conhecido, é um parâmetro que se pode notar na prática numa maçã que se corte e deixa o ar, numa fruta, numa verdura, ou a gente pode medir num aparelhinho como esse, que tem um sensor e um display, e ele vai medir o poder de oxidação ou antioxidação dos líquidos ou das comidas e até do ar, que é o que eu estou medindo agora nesse momento. Então o ar ele é um valor positivo, isso é medido em milivolts, e o ar dá para ver que ele tem então acima de 200 milivolts de oxidação. Tudo que é positivo nos oxida, o que é negativo nos antioxida, ou reduz a oxidação, ou nos desenferruja. Então o que a gente vai fazer agora é medir o poder de oxidação desses líquidos que a gente quer comparar. O primeiro deles é o refrigerante. Eu vou colocar aqui, e na hora dá para ver quanto que é o valor. Está dando aqui 340, é um refrigerante que eu acabei de abrir, variando aí sempre acima de 300. Eu vou sempre lavar aqui nesta água da torneira para efeito de comparação. E vou medir agora uma água com gás de qualquer marca. Vamos ver quanto que está dando aqui o valor. Nesse caso está dando até acima do nosso refrigerante. 390, 400 e acima de 400. Vamos agora para uma água mineral, sempre lavando na torneira. Uma água mineral sem gás, que está dando 415 também. E vou para a água da torneira agora, uma água diretamente da torneira, que também dá um valor oxidativo, mas percebam que é melhor do que a água mineral sem gás e com gás. E agora eu vou comparar com esta água, que é uma água que a gente processou neste momento. Esta água, que é uma água alcalina, ela está dando então, percebam que é um valor que agora é negativo, um sinal negativo do lado esquerdo, e que está dando extremamente negativo, então acima de 600 milivolts, a partir de uma água que era 400 e poucos milivolts, água da torneira, e que eu poderia também melhorar a água mineral,
passando esta água mineral por uma máquina como essa, que é algo que é muito comum em países cuja água é muito ruim, como a Índia. Normalmente os médicos nutrólogos, eles comentam que acima de 400 milivolts, estes líquidos são verdadeiros venenos em termos de oxidação para a nossa saúde, enquanto líquidos que estão entre 0 e 200 milivolts são aceitáveis. Entre 200 e 400 são líquidos que seriam então prejudiciais em termos de envelhecimento precoce, oxidação do corpo, geração de radicais livres em excesso e uma consequente doença, às vezes muito séria, como câncer e Alzheimer. E líquidos que sejam antioxidante negativos, também chamado de ORP, Oxidizing Reduction Potential em inglês. Negativo significa envelhecimento retardado ou um verdadeiro rejuvenescimento de uma pessoa ou de qualquer ser vivo. O segundo parâmetro, talvez até mais conhecido, dos líquidos que são importantes para a gente, é algo comumente chamado de pH, ou poder hidrogeniônico dos líquidos, comidas e ambientes, né, o ar, que é o pH. O pH, ele normalmente pode ser medido também com um aparelho, mas nesse nosso exemplo a gente vai fazer um teste através de cores, usando um reagente como esse, que é um reagente de fenolftaleína, que eu vou colocar algumas gotas nesses líquidos para a gente ver ou verificar qual é o pH, se ele é um ácido ou alcalino. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gotas aqui, 7 gotas, 6, 7 gotas, algumas gotas na água mineral, algumas gotas na água da torneira. Percebam que quanto mais azul, quanto mais para o roxo, mais alcalino, quanto mais laranja, mais ácido. Imediatamente dá para constatar que os refrigerantes são extremamente ácidos. Se medirmos o pH com o aparelho, vai dar mais ou menos entre 1,5 a 2,5, depende do refrigerante. Água com gás não fica muito diferente, dá um pH entre 2,5 e 3, então extremamente ácido. Uma água mineral qualquer, o rótulo diz, né, um pH ácido mais ou menos 6, então ainda está do lado ácido. Percebam que os líquidos que nós estamos testando aqui, eles são em sua maioria muito ácido ou próximo do neutro, como a água da torneira. E o curioso é que a maioria das águas minerais engarrafadas, elas são piores em pH, mais ácidos, do que a água da torneira. Só que a água da torneira, como a gente sabe, ela tem elementos químicos que são usados para a prevenção de epidemias que poderiam ser transmitidas pela água, além de padrões internacionais que as empresas do Brasil seguem também. E vamos finalmente então comparar com esta água, que é uma água alcalina, que a gente viu que é extremamente antioxidante e que produzimos a partir da água da torneira de uma casa, de uma empresa qualquer. Se eu colocar o mesmo reagente aqui na mesma quantidade de gotas, percebam que é uma água extremamente alcalina. Numa escala de cores, ela dá mais ou menos 9,5. Isso dá para claramente perceber que a partir de uma água mais ou menos, que é a água da Sabesp, nós retiramos os contaminantes e processamos através de uma câmara de eletrodos, por onde a água passa de uma maneira muito estudada, né? Muito rente a placas metálicas, e ela sai por duas saídas, porque os íons são separados por esta câmara de eletrólise, por essa estrutura de metal nobre. Neste caso é uma implementação japonesa com platina e titânio de classe médica e um sistema de membranas que separam os íons e evita que eles se misturem depois do processo de eletrólise. Então o princípio é um princípio muito básico que é feito depois da filtragem dos contaminantes principais da água. Então o grande segredo e a grande diferença entre as implementações está no coração da máquina, que é a quantidade de placas, nesse caso são 8 placas, e o material que compõe e a estrutura física desta câmara de eletrólise. São várias implementações
pelo mundo, de várias partes do mundo, e cada uma adota alguns princípios e alguns materiais diferentes. Com relação a pH, existe um médico alemão chamado Otto Warburg, que em 1931 ele ganhou o Nobel de Medicina porque ele provou que se deixarmos o nosso corpo ficar ácido, que é o que cada vez mais está acontecendo com jovens, crianças e adultos, significa que estaremos abertos a mais doenças. Se ao contrário mantivermos o nosso corpo alcalino, e por isso essa onda, esta moda de águas alcalinas, mas se você acredita nesse médico alemão que ganhou o Nobel de Medicina, alcalino é bom, ácido é ruim. É lógico que tomando águas alcalinas num pH de 9,5 não significa que o nosso corpo vai ficar com um excesso de alcalinidade, porque todo o resto nos leva para o lado ácido. Então, para equilibrar o nosso pH do corpo, mantê-lo no nível saudável, nós temos que tomar coisas mais alcalinas. A pergunta que surge é, se adotarmos uma tecnologia como essa nas empresas, nas residências, nos consultórios, igrejas, etc., quanto tempo esse usuário ficaria para o lado alcalino, para o lado saudável da vida? Um teste que a gente faz normalmente é pegar esta água alcalina e colocar nos outros copos. Se colocarmos a água alcalina aqui e o copo se transformar em roxo, como este daqui, significa que o processo de melhoria da saúde será muito rápido. Então é isso que eu vou fazer aqui, colocando água nesses copos. Percebam que imediatamente a água da torneira se torna alcalina, uma água mineral não tão boa também se torna alcalina, mas a água com gás, dificilmente eu consigo deixá-la alcalina, porque o gás carbônico é extremamente ácido, e mesma coisa no refrigerante. Não dá para notar absolutamente nada quando a gente tenta alcalinizar um corpo que ingere muito refrigerante, por exemplo. Perceba que a água mineral sem gás, que é essa daqui, ela ficou azul, ficou roxa e depois, rapidamente, ela está perdendo a alcalinidade. Isso depende da água, porque pode ser que ela tenha muitos contaminantes ou esta garrafa tenha trafegado tomando sol, calor, em cima de um caminhão. E a gente sabe que o PET ele solta BPA, bisfenol A, para a água, tornando inclusive cancerígena. Mais um teste interessante é o contrário do que a gente fez aqui. Se, por exemplo, um corpo que tomava água mineral não tão boa ficou agora um pouco melhor, ou alguém que tomava água da torneira filtrada, que agora está relativamente bem, quanto tempo ele voltaria a ficar ruim se ele voltasse a tomar refrigerante? Então, por exemplo, eu vou colocar esse refrigerante neste corpo que agora está melhor e vamos ver o que acontece. Perceba que um golinho deste refrigerante gasoso, ele destrói todo aquele processo de alcalinização. Num corpo que tomava água da torneira, filtrada ou não, e que tome um pouco de refrigerante, percebam também o efeito danoso de alguns goles de refrigerante. Como último teste, agora eu vou pegar água mineral com gás, de qualquer marca, e considerar que um corpo saudável voltar a tomar água mineral com gás, o que acontece é mais ou menos o mesmo efeito. A água mineral com gás é extremamente danosa, justamente por causa do gás carbônico. A ironia aqui é que o nosso corpo está o tempo todo tentando expelir do gás carbônico, que não é bom para o nosso corpo, para a nossa saúde, e muita gente, infelizmente, cada vez mais, crianças até, voltam a colocar dentro do seu corpo o gás carbônico dessas bebidas, que a gente já sabe e provamos aqui na prática, que é extremamente danoso para a saúde de qualquer ser vivo. Um outro parâmetro muito importante dos líquidos que ingerimos é a capacidade de hidratação desse líquido. Se o líquido ele tem uma tensão superficial muito alta, ou se ele é composto de um aglomerado de moléculas muito grande, que chamamos de macrocluster, ele vai
apesar de ingerirmos muita água, pode ser que a hidratação não aconteça como deveria. Por isso que a gente tem que procurar águas que tenham uma capacidade de hidratação maior, uma estrutura molecular muito reduzida, muito menor, e uma tensão superficial a menor possível, para que esta água, este líquido, entre nas nossas células, levando nutrientes e retirando toxinas. Para mostrar este processo na prática, nós vamos usar um chá verde, um chá de qualquer marca, que se encontra no supermercado. Eu vou fazer um teste colocando aqui num copinho e colocando água da torneira. Se eu colocar água da torneira aqui num chá, se eu colocar água da torneira fria no chá, normalmente é muito difícil retirar o chá. Ao passo que se eu pegar esse mesmo saquinho, que agora está um pouquinho molhado, e colocar nesse outro copo, e agora colocar uma água alcalina e antioxidante, percebam que neste caso eu noto imediatamente que eu estou extraindo a essência do chá. Perfeito? Caso você não acredite e imagine que agora está saindo chá porque este chá está molhado, eu vou colocar de volta aqui e voltar para a água da torneira novamente. Percebam que a diferença não está no chá, mas sim na água que eu estou usando nesses copos. Se eu testar mais uma vez, eu vou fazer o mesmo teste e colocar novamente água alcalina e antioxidante que eu processei através destas máquinas, desta tecnologia que estamos introduzindo no Brasil neste momento. Percebam que imediatamente eu consigo extrair a essência do chá, porque a estrutura molecular desta água é diferente desta água. Portanto, ela entra nas folhinhas do chá, que se você imaginar que são as nossas células, esta água está hidratando de uma maneira muito mais intensa. E finalmente, o quinto e último parâmetro que define uma água como sendo de excelente qualidade para consumo humano é a sua condutibilidade. Todos devem se lembrar da experiência dos tempos de colégio em que colocávamos uma pilha conectada a uma lâmpada e 2 eletrodos inseridos num recipiente com água. Não sendo a água condutiva, para que a lâmpada acendesse, tínhamos que colocar sal na água. Como o sal torna a água condutiva, a lâmpada acendia mais forte quanto mais sal eu colocasse. No caso de uma água para ingestão humana, esta água não pode ter excesso de sódio, mas sim conter uma série de minerais, de eletrólitos que deixem o nosso corpo mais responsivo e aumentem as sinapses em nosso cérebro, que é exatamente o que esta tecnologia proporciona para todo mundo. Então, os nossos nervos estarão conectando nossos membros com o nosso cérebro, de maneira que um atleta como um tenista ele possa ter uma resposta mais rápida a um estímulo cerebral, aumentando a sua performance, e um estudante ou um trabalhador de uma empresa ele tenha esta condutibilidade ou essa cognição mental e motora para ter uma melhor performance no seu estudo ou no seu trabalho, o que vai proporcionar uma produtividade, uma performance de qualidade muito superior. Explicando o funcionamento da máquina de uma maneira muito simples, a máquina ela tem esse formato que normalmente vai na cozinha, tem uma entrada que normalmente está conectada a uma torneira, um ponto de filtro, no caso do Brasil é muito comum, e ela entra, a água vai passar primeiro por um filtro de carvão ativado, com alguns minerais também, e depois vai entrar por uma câmara de eletrodos como essa, é um exemplo de uma implementação, nesse caso é do Japão, mas tem várias outras fábricas trabalhando com essa tecnologia em vários países do mundo. E nesse caso nós temos várias placas de titânio com platina de classe médica e uma membrana especial que separa os íons da água depois que eles sofrem o processo de separação por eletrólise. E a partir daí, no momento em que você liga a torneira, teremos então
um tanto de água aqui, um percentual da água que entrou aqui e um outro percentual aqui. Então vamos agora operar a máquina para que vocês percebam. Eu vou deixar aqui para coletar a água residual que sai nesta saída secundária, enquanto a água principal vai sair por esta torneira principal que eu vou recolher aqui. O processo de seleção da água é algo muito simples, que num apertar de botões você escolhe que tipo de líquido, que tipo de água você quer produzir agora. Então são águas alcalinas, nesse caso são vários pHs, 3 pHs. Temos também uma água neutra, que tem as aplicações principalmente para enfermos, né, quem está tomando remédio ou crianças de colo, e também receitas culinárias. No caso dessa máquina existe uma implementação de uma água que nós chamamos de água da beleza, ou Beauty Water, que tem uma aplicação exatamente nessa área estética, que é a hidratação do nosso corpo externamente, de fora para dentro, porque de dentro para fora hidratamos com água alcalina antioxidante. Então, se eu passo este produto que eu produzi agora nesta máquina, eu estou hidratando o nosso corpo completamente agora, porque eu hidratei de dentro para fora e agora de fora para dentro. E finalmente o último botão, ele vai produzir duas águas, que neste momento de pandemia e com essa preocupação de biossegurança, de isolamento das pessoas, de eliminação de bactérias e vírus, elas são extremamente importantes, que eu produzo também da mesma maneira abrindo a torneira, selecionando este botão. Neste caso eu produzo uma água extremamente ácida, que tem poder bactericida, e do outro lado eu vou produzir uma água que é extremamente alcalina, que é usada para outros fins culinários e na nossa saúde. No caso dessa implementação, quando eu escolho um determinado tipo de água para produzir e abro a torneira, imediatamente ela começa a produzir e teremos então duas águas, um volume que sai por aqui e um volume que sai por aqui. Nesse caso eu vou recolher, nós temos uma água que é 11,5 e sai aproximadamente 20% desse outro lado aqui. Outros dois tipos que esta tecnologia produz nas nossas casas e empresas são duas águas que são chamadas de águas sanitárias. Neste momento de muita preocupação com infecção, com pandemia, com vírus, etc., elas são bastante importantes. Tem várias comparações aí com os produtos tradicionais usados, como álcool gel, álcool 70, água sanitária. E o que a gente vai mostrar aqui é uma aplicação muito interessante nas empresas de todos os tipos, restaurantes e também nas residências, ou na redução da contaminação que sofremos, que estamos sujeitos todos os dias quando a gente se alimenta. Para exemplificar, eu vou pegar um tomate comercial, não é um tomate orgânico, e vou colocar uma quantidade em alguns copos. E deste lado eu vou colocar água da torneira, que é normalmente o que a gente faz em casa. Lavamos as verduras e frutas com água da torneira. E do outro lado eu vou usar água alcalina 11,5, produzida também por esse tipo de máquina. Colocando aqui a mesma quantidade. E vamos observar o que se passa com estes tomates. Vou movimentá-los de maneira equilibrada, de maneira igual ou muito semelhante. Percebam que este lado, imediatamente nós notamos a mudança de cor da água, enquanto com a água da torneira deste lado não se nota nenhuma diferença. Agora eu vou retirar aqui e retirar aqui também.
Muito bem, o que a gente quer demonstrar com esse teste é que este tipo de água superalcalina, ela retira alguns contaminantes das comidas que ingerimos todos os dias, inclusive pescados, carnes, frutas, verduras e legumes, além das sementes. Enquanto que a água da torneira ou água mineral, ela não tem essa capacidade. Como sabemos que a nossa produção agrícola ela é muito dependente de agrotóxicos de vários tipos, se pudermos retirar uma boa parte desses agrotóxicos lá antes do uso final, é algo que impacta de maneira muito forte a vida de qualquer pessoa. Se depois que eu lavar, eu passar também por essa água que é extremamente bactericida, eu estou então eliminando bactérias e vírus e outros agentes patogênicos destas comidas, desses ambientes que nós vivemos. Para ilustrar a aplicação dessas águas que eu comentei, gostaria de mostrar algumas fotos ilustrando os resultados e usos dessas águas, a começar pelas nossas casas, onde quem tem uma máquina como essa pode retirar boa parte dos agrotóxicos, estimamos mais ou menos em 85% a 90% de qualquer tipo de produção animal e vegetal, frutas, verduras, legumes e carnes. Também na higienização, desinfecção de vários tipos de fungos, bactérias e até vírus que já foram testados muito amplamente, principalmente fora do Brasil, e temos alguns poucos resultados aqui no Brasil já começando também, o que viabiliza o uso dessas águas, dessas máquinas como item de biossegurança nas empresas. Uma combinação dessas águas também pode ser usada na higienização, desinflamação de ferimentos, como no pezinho de uma criança. Nós não temos ainda muitos estudos científicos aqui no Brasil, por ser uma tecnologia relativamente nova, mas um deles que podemos citar é da doutora Lucy Harazawa Uno, da Unifesp aqui de São Paulo, que fez um estudo testando essas águas, o uso dessas águas em vários tipos de enfermidades que acometem o ser humano. E uma aplicação bastante comum é na desinfecção de pés acometidos por fungos, como o pé de atleta. E se tratando de pele, uma aplicação muito interessante é o controle de problemas da puberdade, como o acne. Em problemas de pele em geral, também a combinação dessas águas, que de uma maneira geral nos fortalecem o organismo e limpam a nossa pele de vários tipos de problema, como eczema, psoríase no rosto, ou também chamado de rosácea, né? Isso pode impactar demais a vida de um adolescente, como nessa foto que vocês podem perceber. Depois de 3 meses a pessoa parece realmente outra pessoa. Problemas nas costas, que são geralmente uma consequência da falta de hidratação correta, o que faz com que o nosso corpo acumule toxinas que geram esse tipo de problema na pele, nas costas, às vezes é no braço, na testa. Problemas mais sérios como o herpes zoster e herpes de vários tipos também são minimizados com o consumo dessas águas, com o uso dessas águas. Outra ocorrência muito comum também, em função da nossa alimentação, da nossa ingestão de líquidos não muito adequados, é a formação de cálculos renais, que é um problema muito sério. Também é a causa de muitos problemas de absenteísmo nas empresas, principalmente. Passando por problemas de toxinas em bebês, que na verdade se alimentam apenas do leite da mãe. E neste caso a explicação é que a mãe provavelmente está intoxicada com algum problema e ela está passando para a criança de colo.
Então, tratando-se a mãe, a criança também melhora de uma maneira muito significativa e muito rápida. Se a criança já é independente e é acometida de algum problema por várias razões, muito provavelmente uma das causas é a falta de hidratação correta com águas limpas e puras, o que também provoca melhorias que a gente já constatou no Brasil, aqui em inúmeros casos muito próximos de nós. Problemas de excesso de ácido úrico, comumente chamado de gota, né, que provoca muitas dores e muitos problemas nas pessoas, não apenas de idade, mas mesmo em pessoas mais jovens. Problemas de trombose, que essencialmente é falta de circulação, que vai gerar algum tipo de problema que pode levar, inclusive, a uma gangrena, a um problema muito sério, que pode levar até a amputação de uma perna, de um membro. Um resultado muito comum, né, de se constatar em qualquer pessoa, porque a maioria das pessoas hoje no Brasil, em qualquer parte do mundo, pela dieta que seguimos, né, a maioria de nós já é pré-diabético ou está sempre a caminho de uma diabetes mais séria. Temos feito acompanhamentos em várias entidades, principalmente asilos, como esse aqui, que aconteceu no Rio Grande do Sul já há alguns anos, e mais recentemente fizemos aqui em São Paulo também, num asilo de idosos em Guarulhos. Um outro problema que infelizmente é o mal do século, né? O problema de câncer de vários tipos que nos acometem a todos. A explicação para o resultado que a gente tem obtido em várias partes do mundo, inclusive muitos médicos, nutrólogos recomendando esse tipo de dieta, não apenas de água alcalina, que é uma parte da história, mas também principalmente águas que, além de alcalinas, são antioxidantes, é o que vai gerar uma recuperação muito rápida de um doente acometido de um câncer de qualquer tipo, que eventualmente ele se trata pelos métodos que considerar mais adequados e depois ele se recupera fortalecendo o seu corpo através de uma dieta baseada em águas que são antioxidantes, portanto reduzem o risco da recidiva do câncer e fortalecem o corpo para que ele mesmo se recupere e se proteja de doenças. E para terminar, um exemplo de consequências ou de resultados de uso dessas águas aliado a outros tipos de dieta, de alimentação, etc. Por exemplo, nessa foto que é um resultado de colonoscopia pelo Dr. Hiromi Shine, do Japão, uma mulher de 35 anos que tinha um alto índice de colesterol e que, por consequência, o intestino dela, mostrado nessas fotos, muito impregnado de gorduras que não saíam com todo o preparativo do exame de colonoscopia. E 3 meses depois, essa mesma pessoa fazendo o exame de colonoscopia, tendo aderido a uma dieta por alguns meses com essas águas alcalinas e antioxidantes. A mesma consequência numa mulher que agora de um pouquinho mais de idade, com câncer de mama, 3 meses depois, um intestino muito mais saudável, muito mais limpo. E finalmente um exemplo de um senhor de idade de 62 anos, acometido de câncer de próstata. Depois de tanto tempo, o intestino dessa pessoa já está extremamente bloqueado por resíduos de fezes, evitando que ele tenha uma nutrição adequada, e que com essa água, como ela limpa e hidrata os nossos órgãos internos, ele provoca uma limpeza natural dos nossos órgãos, que a gente pode constatar nessa foto aí, de um intestino um pouco mais rodado, um pouco mais de idade, mas que se apresenta de uma maneira muito limpa e num funcionamento normal para a idade dessa pessoa. Estamos aqui na CDL para fazer um teste demonstrativo de uma água muito interessante que faz um trabalho de saúde e um trabalho de controle de higiene sanitária. Esse aparelho, eles vêm do Japão, então é produzido no Japão, e esse em especial faz 7 tipos de pH diferentes de água. 2 águas muito especiais, que é a pH 11,5, que ela retira agrotóxico dos alimentos, e aí melhora o processo inflamatório também. E tem a água, que é a nossa água de estudo, que é a água de pH 2,5. Esses pHs todos nós comprovamos por essa máquina, é um aparelho suíço, fez a medição do cloro livre e confirmou realmente o pH.
pH 2.2 e um cloro livre de 31 ppm. E nós fizemos um teste em 3 situações: superfície, mãos e alimentos vegetais. O primeiro que nós testamos foi numa placa de manipulação. Contaminei uma placa antes, uma mistura de Escherichia coli com Staphylococcus aureus, e aí nós escolhemos antes, um ponto de partida, passamos a água 2,5, depois também passamos o álcool 70 para fazer um paralelo, e em seguida fizemos a coleta. E eu fiquei muito surpreso, viu? Dá uma olhada, na contagem da placa, tem na faixa de mais ou menos 1.600 por centímetro quadrado. 1.600 bactérias por centímetro quadrado. Olha, caiu para 0. Não cresceu mais nada de bactéria. O que significa isso? Um poder bactericida de 100%. Então significa, para desinfecção ambiental, em cozinhas, em superfícies, que mesmo que vai em contato com o alimento, é excelente, porque é uma água não tóxica, não tem resíduo, e é bactericida. E essa água ela vem cumprir uma função ecológica, principalmente as pessoas que estão trabalhando hoje com excesso de produtos químicos, não usar nada que seja comprometedor para o ambiente. Um novo protocolo de biossegurança para garantir a segurança dos pacientes, dos colaboradores, também do cirurgião dentista que está exposto a todos os vírus, bactérias e doenças. Resumindo em 9 passos o protocolo de biossegurança da Avanço. Número 1, na chegada, higienização dos sapatos num tapete sanitizante com ácido hipocloroso, que é água 2,5, superácida. Número 2, medição da temperatura para ver se o paciente não está com febre, que seria um sintoma de uma pandemia. Número 3, orientações aos pacientes sobre qual o protocolo e da importância do protocolo que será seguido no consultório. Número 4, o paciente recebe um vapor, é vaporizado totalmente com líquido hipocloroso, que é a água 2,5 da máquina, nesse caso da máquina japonesa. Número 5, o paciente é orientado a fazer gargarejo com essa água 2,5 e também lavar as mãos e borrifar no passo 6 em todo o rosto, mãos, braço. Também esse líquido hipocloroso, que é o bactericida, que age em 30 segundos. Número 7, finalmente o paciente é atendido depois de receber todos os equipamentos de proteção individual, para evitar que ele se contamine também ou que ele contamine alguém no consultório. O paciente é então atendido tranquilamente e no passo 8 ele recebe orientação para novamente fazer um gargarejo com água 2,5 e também se hidratar com a água 9,5, água alcalina e antioxidante, que vai fortalecê-lo. Em muitos casos, nesse consultório, todos os pacientes e todos os funcionários, além dos cirurgiões, são orientados a se hidratar muito com essa água alcalina 9,5, que fortalece a imunidade. E no passo 9, toda a higienização, asepsia do ambiente é feito com os líquidos produzidos pela máquina, 2,5 para higienizar, que é aplicado em todo o ambiente, inclusive no ar, na forma de um vapor, de um vaporizador, inclusive no ar-condicionado. Abre-se a janela e se aguarda um tempo de segurança para que este vapor sedimente e as funcionárias passam um pano para eliminar o excesso de líquido hipocloroso. E finalmente cabe salientar um ponto muito importante deste protocolo, que é a substituição da água destilada nas linhas de transmissão da cadeira do dentista por água superácida de pH 2,5, que evita a formação de aerossóis patogênicos no ambiente do consultório e a consequente proteção tanto do paciente quanto do cirurgião e assistentes naquele ambiente. Esse é o protocolo da Avanço. Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado a todos. Muito agradecido ao GDC Brasil pela oportunidade de divulgar essa tecnologia que eu conheço há apenas 2 anos, mas que já me permitiu mudar muitas vidas aqui no Brasil, embora muito concentrado ainda no mercado residencial.
No mercado corporativo ainda não são muitas as empresas que conheceram e muito poucas adotaram e disponibilizam essas águas para seus funcionários, todas com resultados muito interessantes. Minha expectativa com a crescente importância das certificações WELL e Fitwel é que esta tecnologia seja cada vez mais difundida e adotada no Brasil, assim como já é em vários lugares do mundo. A empresa que eu represento, que é a Enagy Corporation de Okinawa, no Japão, ela já está no Brasil desde 2015 e já tem presença em mais de 23 países, mas ainda está muito focada no mercado residencial. Então, considerando que mesmo no mundo pós-pandemia, os funcionários e colaboradores ainda permanecerão boa parte de suas vidas nas empresas, nos ambientes corporativos, é muito importante que os dirigentes conheçam e adotem, quando possível, esta tecnologia para a saúde e bem-estar de seus colaboradores. O que passa fundamentalmente pela água, já que o nosso corpo é constituído por mais de 75% de água. Então, gostaria de me colocar à disposição de todos que se interessem pelo tema, para qualquer detalhe que necessitem, tanto técnico, comercial, quanto de estudos científicos ou até mesmo para experimentarem e conhecerem a máquina ao vivo e a cores, porque depois de tantos anos atendendo aos interesses corporativos, eu finalmente posso me dedicar a uma solução tão básica quanto fundamental para a vida, com a melhor saúde que a tecnologia japonesa pode proporcionar. Muito obrigado.